Troca de jogadores entre Goiás e Paysandu para a Série B e com o retorno do Nicolas. Será que compensa? No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes sobre essa informação confirmada pelo Periquito Brisado e outra notícia que vem lá de Belém sobre uma possível troca com o Edu. O Edu que de fato está na lista de transferências do Goiás antes desse início de segunda divisão. Será que agora com a chegada, o anúncio do Wagner Mancini na manhã desta quarta-feira, o Goiás pode pensar diferente? E sobre o Edu, o Goiás voltando a procurar os mesmos jogadores do passado. Eu acho que tudo tem um limite. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, comentar também sobre a situação do Wesley Garcia, que foi inclusive especulado no Paysandu também após deixar o clube do norte do país. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, a nossa próxima meta por aqui. Já estamos em 11.500. Agradeço a colaboração, a paciência de cada um de vocês, assim também como dos nossos patrocinadores, como a RJC, a assessoria contábil, para você fazer a declaração do seu imposto de renda com a RJC. O ano contábil de 2024, você tem um limite até maio deste ano e a RJC está pronta para te ajudar. Tá bom? Com a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, você pode fazer também a atualização do valor do seu imóvel para este ano, da mesma forma a criação de uma holding familiar, um planejamento sucessório, uma holding empresarial também, além, claro, do principal que está em alta neste momento, a declaração do seu imposto. Essas e todas as outras informações você encontra com a RJC, localizado no centro de Goiânia, na Avenida Goiás, o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante no Goiás, confirmada pelo Periquito Brisado na manhã desta quarta-feira, sobre o interesse do Verdão em repatriar o centroavante Nicolas. É isso mesmo. Segundo o Periquito Brisado, hoje o Goiás avalia um possível retorno do jogador para a Série B. A diretoria esmeraldina ainda está alinhando com o Wagner Mancini, com o Lucas Andrino também, a chegada de um novo 9, avaliando o perfil desses jogadores. A tendência é que o Goiás, nos próximos dias, já defina a sua estratégia para o setor ofensivo, tendo o Nicolas neste momento como um alvo. Tá? O Nicolas que lá no Paysandu, ele faz uma temporada, dá para dizer que boa, o cara tem 8 gols em 14 jogos, além de uma assistência. Para o padrão brasileiro não é ruim, tá? Não são números ruins, muito pelo contrário, só que é o seguinte, as atuações dele não convencem, o torcedor acha o Nicolas meio paradão, muito lento, e no ano passado o torcedor acabou pegando uma birra com ele, por quê? No Campeonato Paraense ele foi muito bem, ele marcou 11 gols em 12 jogos. Na Copa Verde, 6 gols e 3 assistências em 7 jogos. E na hora que o bicho pegou, que foi na Série B, o Nicolas marcou apenas 3 gols em 29 partidas. Então a segunda divisão dele foi muito decepcionante. Ele foi titular em 27 jogos, mas somente 3 gols, uma nota média muito ruim de 6,82. Pelo Goiás, ele também teve uma semelhança nisso, mas dá para dizer que na Série B ele entregou um pouco mais. Dos 27 jogos, ele marcou 6 gols e deu 2 assistências pelo Verdão, lá no acesso em 2021. Então, assim, existe no Paysandu uma preocupação para a chegada deste outro 9. O Paysandu que hoje tem o Jorge Benítez, aquele centroavante paraguaio, que estava por último no Guarani do Paraguai. O Nicolas, assim, acho que é um jogador que tem a sua experiência, já ajudou muito o Goiás, mas já passou. Já passou da época. É claro, eu não posso ser hipócrita aqui agora e falar que o Nicolas não seria uma opção melhor para o Goiás do que aquelas que a gente já tem no elenco. É claro que o Nicolas eu prefiro 1000 vezes mais do que o Facundo Barceló, do que o Edu, do que o Brenner Herculano, mas eu penso que o Goiás ele não precisa ir por esse caminho. Se for o de último caso, você prefere o Nicolas? Claro, tá? Mas vá para o Goiás ser um pouquinho mais criativo no mercado e procurar outros nomes. Volto a repetir, a última Série B do Nicolas ela foi decepcionante, tanto no Paysandu quanto também no Ceará, em 2023 no Vozão. Ele disputou 31 jogos, somente 14 como titular e apenas 3 gols marcados. Então ele já vem de 2 Série Bs ruins. É um jogador que eu não procuraria, apesar de muitos gols, acaba sendo mascarado, esses gols, nas disputas dos estaduais. Não está errado, é gol do mesmo jeito, só que nos campeonatos mais difíceis ele não consegue se sobressair. Lá pelo Goiás em 2022, na Série A ele foi um reserva do Pedro Raul, 5 gols em 29 jogos. No Campeonato Goiano foram 8 em 14
aparições. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também em relação ao Nicolas, se você acha que compensa para a Série B do Brasileirão. O contrato dele lá no Paysandu vai somente até dezembro, ele foi especulado recentemente também no Vitória, no América Mineiro, alguns rumores, mas sem nenhuma proposta oficial. Para você que acha impossível aprender do zero, aqui na Bueno Tênis Club nós temos a solução para você. Nós temos turmas de iniciantes do zero no tênis para alunos que nunca jogaram, nunca pegaram numa raquete. Com professores especializados, eu vim aqui te convidar para conhecer a Bueno Tênis Club. Agende agora mesmo a sua aula e faça parte dessa comunidade apaixonada. Agende a sua aula com a Bueno Tênis Club, localizado na Avenida T15, no setor Bueno, para adultos e também para crianças. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Da mesma forma, a RT Facas, onde você encontra produtos personalizados do Goiás, com envios para todo o Brasil. A RT que está localizada na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, e você pode fazer a sua encomenda, tanto de uma personalização própria, com o seu nome, o nome de um ente querido, tábuas para corte, facas, copos térmicos e muito mais com a RT Facas. Eu vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, tá bom? E seguindo aqui então, para a gente falar sobre este interesse também do Edu, do Paysandu, que poderia armar, por que não, uma troca, né, entre Goiás e Paysandu, do Edu com o Nicolas. Essa informação ela foi trazida pelo Bastidores do Paysandu, né, onde o Paysandu e o Goiás eles estudam uma possibilidade de troca, o Nicolas indo para o Goiás, o Edu para o Paysandu. Assim, eu não consegui confirmar esse interesse do Paysandu ainda em contar com o Edu. Tá? Eu estou gravando esse vídeo às 2 horas da tarde desta quarta-feira. Porém, o Edu está assim na lista de transferências do Goiás. Segundo o André Rodrigues, recentemente o jogador estaria negociando com o Brusque para a Série C do Campeonato Brasileiro. Só que a situação é um pouco diferente. O que eu tenho de informação? O Edu ele pertence ao Coritiba, está emprestado ao Goiás. Eu vi algumas informações falando que o Edu é jogador do Goiás, que renovou. Não é bem assim. Até porque, vamos lá, o Edu ele chega na metade do ano passado. Se o Goiás tivesse um empréstimo dele, ou o contrato em definitivo que seja só até o final do ano, o Edu não teria continuado de jeito nenhum para essa temporada. Não foi o que aconteceu. Ele demorou para se reapresentar, teve aquele problema familiar. Até agora, eu acho que a temporada dele não é tão ruim se comparado aos outros centroavantes. Tem 2 gols e 1 assistência, mas todos eles na Copa Verde. E assim, é um nome que não convence. Não consegue entrar em um bom condicionamento físico, tem várias pequenas contusões. Se fosse nessa troca, vamos lá, o Goiás vai trazer o Nicolas no lugar do Edu, o Nicolas vai ser um centroavante reserva na composição do elenco, e o Goiás vai trazer um centroavante melhor tecnicamente para a Série B do que o Nicolas. Show de bola, acho que estaria de bom tamanho. Mas a gente sabe muito bem como funciona a cabeça das pessoas lá dentro do Goiás, é bem capaz do Goiás trocar ou fazer, entre aspas, uma troca nisso, né, trazer o Nicolas e ele ser a única opção no setor ofensivo, e para mim isso seria um tiro no pé. Tá? O Edu que tem esse contrato também no Coritiba, somente até o final dessa temporada, estando emprestado pelo Verdão, é uma situação diferente do Nicolas, já que o Nicolas ele pertence sim ao Papão e também com um contrato só até o final desta atual temporada. Você pode deixar a sua opinião também em relação ao Nicolas, sobre o Edu, né? O Edu que a tendência é que deixe o clube nos próximos dias, um jogador que para mim não agregou nada, vestindo a camisa do Goiás, no ano passado 2 gols em 14 jogos. Sobre o Wesley Garcia, foi um nome que foi especulado no Paysandu, depois que deixou o Papão, naquele momento onde o Goiás não conseguia, com o Jair Ventura, dar chances para o Wesley Garcia, o presidente do Paysandu disse que estava de portas abertas, aquela coisa toda, não teve proposta oficial. Tá? Hoje, com a chegada do Mancini, o Mancini enxerga assim, o Wesley Garcia um grande potencial. E tem outra questão, ele teve aquela fratura, deve retornar apenas no mês de maio. Então, o Wesley Garcia, neste momento, não estaria envolvido em uma troca com o Paysandu, um interesse, proposta ou algo nesse sentido. Você pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Essa necessidade urgente do Goiás, trazer sim um novo centroavante, mas vamos tentar ser um pouquinho mais criativo, tá? O Nicolas já está com 35 anos, boa passagem, ok? Se fosse para ser um reserva, acho que dá para ajudar numa Série B na composição do elenco, mas para titular o Goiás precisa pensar em um nome melhor. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e conferir os links dos nossos apoiadores
da RT Facas, da Bueno Tênis Club e da RJC Assessoria Contábil. Os 3 links na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.